Olá, boa noite a todos e todas. Na sala, vó Raquel escuta entre suspiros Yiddish Mami, no toca-discos. Quando a música termina, pede que a neta, caso tenha uma filha, dê seu nome para que ela nunca seja esquecida. Não esquecer é uma lembrança que acompanha as vítimas de guerras, ditaduras, genocídios e imigrações forçadas pelo mundo. No nosso caso, judias e judeus, lembramos do crime contra a humanidade que levou ao extermínio de 6 milhões de judeus, além de ciganos, homoafetivos, comunistas, opositores ao nazismo, negros, portadores de deficiência e outros indesejáveis. E a cada ano nos perguntamos: quem irá nos lembrar desse horror quando os sobreviventes não estiverem mais por aqui? Trago em mim, neta da avó Raquel, uma resposta. Nós. Nós somos herdeiros dessa história. Trazemos impregnado em nossos genes os horrores que nossos antepassados viveram, os medos, as despedidas, as saudades. Mas nós também herdamos a esperança e a coragem que aprendemos com os heróis e as heroínas do levante do gueto de Varsóvia. Por isso, hoje realizamos esta solenidade na Câmara Municipal de São Paulo, reverenciando a coragem de 80 anos atrás e, mais uma vez, afirmando o nosso compromisso de honrar e respeitar as vítimas, os sobreviventes, aprender com a história e, acima de tudo, estarmos alertas para que não se repita, seja com que povo for. Eu sou Clarice Goldberg, do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, e, em nome das 23 entidades que estão organizando os atos pelo aniversário do Levante do Gueto de Varsóvia, nós agradecemos a vereadora Luna Zaratini e a seu gabinete e a presença de todos aqui. Para compor a mesa, então, nós convidamos a vereadora e presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal, Luna Zaratini. Clara Politi, diretora do Observatório Judaico dos Direitos Humanos e conselheira da Casa do Povo. Laura Davinha, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Casa do Povo. Walter Foster Júnior, da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. E Daniel Annenberg. Passo agora, então, a palavra a Clara Politi para as primeiras palavras. Agora sim. Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Clara Politi, sou argentina, sou imigrante, faz muitos anos, e tenho também a parte de trabalhar com organizações progressistas judaicas, também trabalho com imigrantes. Então, eu já conhecia bastante esta sala. O observatório, eu vou fazer a apresentação do observatório, que é uma entidade apartidária criada em fevereiro de 2019, com uma presença judaica na luta dos direitos humanos, atuando... Não está falando? Tá. Melhor, pode falar. Atuando de dentro da comunidade para fora e de fora para dentro da comunidade. Assim, como interação com grupos e coletivos que, como nós, lutam pelos direitos humanos. Depois de 4 anos de atuação em todo o Brasil, somos reconhecidos como uma das agrupações judias progressistas muito atuantes no país.
Um dos grandes trabalhos realizados pelo Observatório é o relatório de eventos antissemitas e afines no período 2019 e 2022, que através do monitoramento das mídias demonstrou o crescimento do antissemitismo e do neofascismo no Brasil durante o governo anterior. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre este relatório, o sábado às 14 horas, no Memorial da Resistência, a gente vai ter uma apresentação do relatório que está saindo agora do forno. Está novinho, novinho. Por iniciativa de uma instituição judia progressista, fomos convidados, junto com outras numerosas instituições judaicas progressistas de Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, Canadá e França, para homenagear o 80º aniversário do levante do gueto de Varsóvia. Esta declaração internacional é uma grande manifestação em homenagem ao legado que foi deixado pelos combatentes, mártires, vítimas e sobreviventes contra o nazismo e o fascismo, assim como contra as novas ameaças criminosas da guerra em contra do imperialismo, pela paz, pela humanidade, pela liberdade dos povos, pelo progresso, pelo respeito aos direitos humanos universais, pelo compromisso com o legado político e os desejos mais profundos dos heróicos e heroicas combatentes do gueto. Essa é parte do texto que, entre todas as instituições, criamos e que está sendo lido em todos os atos internacionais, em todos os países que eu nomei. Obrigada. Eu convido agora Vitória Novaes, do Movimento Juvenil Judaico Abanim Dror, para ler a primeira parte desse manifesto que a Clara falou, que foi escrito por essas 23 entidades. Oi, boa noite. 1939. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial. 1940, os nazistas decretam a criação do gueto de Varsóvia, onde é confinada a massa de judeus falantes de Yiddish, idioma do judeu trabalhador, do proletário, do confinado, e elemento aglutinante de uma cultura espalhada geograficamente, mas que se constituía num só povo. 1941. Após a invasão alemã, a União Soviética declara a Grande Guerra Patriótica contra o inimigo nazista e seus aliados. 1942, na Conferência de Wannsee, se sistematiza a solução final ao problema judeu, o extermínio em massa. Neste ano, se constrói, no gueto, o Bloco Antifascista, dissolvido poucos meses depois, com a prisão de todos seus dirigentes. Apesar da resistência de alguns grupos, aproximadamente 300 mil pessoas são deportadas entre gases, tiros e perseguições. Durante aqueles anos, surgiram no gueto luzes brilhantes, que nos iluminam até hoje. O ponto máximo da resistência foi a criação, no final de 1942, da Organização Judaica de Combate, AZOB, integrada pela maioria dos partidos políticos do gueto, sionistas socialistas, comunistas e outros. 1943. O exército nazista entra no gueto de Varsóvia, com a missão de liquidá-lo e deportar os judeus remanescentes para os campos de extermínio, justamente no dia em que se iniciava a celebração de Pessah. Evocando a mensagem de liberdade que esta festividade representa, iniciou-se o Levante. A ZOB, com Mordecai Anilevitz à frente e constituída na sua grande maioria por jovens, organizou e começou a resistência, quase sem armas, apenas com a vontade de lutar. Antes de passar a palavra, nós gostaríamos de agradecer a presença de Adriano Diogo, ex-deputado estadual e que presidiu a Comissão da Verdade da Alesp, e Benjamin Cerucci, diretor artístico da Casa do Povo. Passo agora a palavra a Laura Davinha, vice-presidente da Casa do Povo, do Conselho Deliberativo da Casa do Povo.
Boa tarde a todas, todos, todes. Eu gostaria primeiro de agradecer, em nome da Casa do Povo, a vereadora Luna Zaratini, que nos acolhe hoje nessa sessão, e saudar a presença do deputado vereador Daniel Arenberg. Meu nome é Laura Davinha, sou vice-presidente do Conselho da Casa do Povo. Eu não tenho muita experiência com falas públicas, por isso que eu estou aqui olhando o meu celular. E então, se eu não estiver olhando para vocês, é por pura falta de traquejo. Para mim é uma honra e uma responsabilidade enorme estar aqui representando essa instituição que eu tanto valorizo, e principalmente por estar aqui diante de pessoas que eu admiro muito e que têm uma história muito mais longa de vínculo afetivo e também na gestão, que é o Guetta, Marina Sendax e Lilian Starobinas. Eu admiro muito vocês, mulheres maravilhosas. Desde 2016, eu tenho orgulho de chamar de casa para as minhas práticas artísticas esse centro cultural que nasceu do esforço coletivo de parte da comunidade judaica pós-Segunda Guerra. Assim como outros grupos coletivos e artistas, eu fui acolhida e passei a conviver e habitar a Casa do Povo com meu projeto editorial e de artes gráficas, especificamente no primeiro andar, no Parquinho Gráfico. Eu não sou judia, mas faço parte da comunidade que hoje é e faz a Casa do Povo. Essa casa, cuja inauguração foi anunciada em homenagem ao levante do gueto de Varsóvia e que todo ano relembra e celebra esse acontecimento em 19 de abril. E por que celebrar o levante hoje? Lembro que a primeira vez que fui a uma celebração do levante, me reconectei com minhas raízes, como filha de um pai que foi perseguido pela ditadura argentina e aqui se exilou, e como filha de uma mãe antropóloga e indigenista que sempre esteve perto, acompanhando e lutando pelos direitos dos povos indígenas. Nesse dia, me identifiquei com aquelas pessoas que honravam quem lutou contra a máquina de morte nazista no gueto de Varsóvia. E juntos celebramos quem resiste, quem se levanta contra opressões. Em 2019, eu tive a honra de colaborar com um evento de celebração do Levante, criando um cartaz de divulgação e diagramando a letra da música dos partisãs, que cantamos, ou tentamos cantar, em Yiddish, junto com o coral Tradição. Todo ano, no dia em que celebramos o Levante na Casa do Povo, eu celebro as pessoas que se levantaram contra as ditaduras na América Latina. Celebro também a resistência e existência dos povos indígenas, dos Guarani, com quem convivi em Amambai quando criança, e que até hoje lutam para manter seu tecorá, seu modo de vida, sua dignidade, suas vidas. Celebro também as pessoas que se levantam todos os dias contra a máquina de moer gente e não topam compactuar com o racismo, machismo, transfobia e todas as opressões sistêmicas. Por que celebramos o Levante hoje, em 2023? Celebramos para manter acesa a chama da resistência. Celebramos para lembrar que é possível levantar-se contra as injustiças. Para lembrar que é possível um mundo mais justo e digno da gente chamar também de nossa casa. É isso, obrigada. Chamo agora Mel Chassavoy Meister para dar continuidade à leitura do manifesto, também do Abonim Dror. Boa noite. Sabiam que não lutavam pelas suas vidas, mas pela dignidade do gênero humano, pelo respeito próprio, pela igualdade, a liberdade e a solidariedade. Os jovens moradores do gueto iniciaram uma revolta armada que durou 4 semanas, em condições desiguais contra o exército alemão. Sua comovente força simbólica é a nossa bandeira. Os inúmeros atos dos combatentes do gueto contribuíram para um futuro que hoje é o presente, com espaço para a liberdade, a emancipação dos povos, os direitos humanos, a justiça e a dignidade. Constituíram a resistência, uma bela e elevada criação do humanismo militante. Na atualidade, ante o ressurgimento do nazifascismo, reconstruído em escala mundial e diante do antissemitismo, crescente expansão e agressividade, devemos educar para prevenir um possível novo genocídio. Que a lição de vida nos foi deixada pelos e pelas combatentes.
Eles e elas entenderam que a única batalha que com certeza se perde é aquela que não se luta. Este é um dos mais importantes significados do seu legado. Hoje, mais do que nunca, devemos lembrar aqueles que combateram no gueto de Varsóvia. Resgatar seus valores coletivos, a vida, a dignidade humana, a rebeldia dos oprimidos contra os opressores, a liberdade, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito pela diferença, a justiça e a igualdade. Devemos também transmiti-los às novas gerações, pois cada ação solidária para com a vida contribui para forjar uma sociedade justa e humana. Lutamos por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, assim como sinalizou Rosa Luxemburgo. Obrigada. Agradecemos a presença de Samuel Neumann, presidente do Observatório Judaico dos Direitos do Brasil, e de Adriano Fernandes, secretário de Desenvolvimento Econômico de Boituva. Passo agora a palavra para Walter Foster Júnior, que vai falar em nome da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vim com um discurso todo preparado e quando eu cheguei aqui, eu estou vendo gente jovem, um monte de gente jovem. E ontem nós estávamos conversando na reunião da Comissão Justiça e Paz e nós estávamos preocupados com a reconstrução desse país e a reconstrução de uma vida mais digna e o combate ao nazifascismo. Há muitos anos eu venho acompanhando o crescimento do nazifascismo desde 1905. A Clara e a Clarice sabem disso. Eu venho acompanhando junto com um grupo e começamos a perceber que eles adotaram maneiras diferentes do que foi adotado em 1940, 1941. E percebemos que eles começaram a destruir o brasileiro, a diminuir o brasileiro, a tirar a autoestima do brasileiro. Começamos a perceber que eles começaram a criar problemas entre as famílias e assim eles foram derrubando, foram destruindo, até que nós chegamos nos 4 anos de desastre. Acabados os 4 anos, chegou a hora de recomeçar. Chegou a hora de lutar. E somos nós que vamos fazer isso. Todos nós que somos jovens. Não é a idade que faz o jovem, é a luta que faz o jovem. Então nós todos podemos lutar. Então eu vim com o intuito de convidar todos vocês para a luta da reconstrução desse país. Passo a passo. Não importa quanto tempo vai levar, não importa se vamos conseguir, mas vamos lutar. Há uma necessidade muito grande de se reconstruir, porque eles estão crescendo e continuam crescendo, infelizmente. É simples para eles crescerem. Quando a pessoa não tem uma dignidade, quando a pessoa não tem uma esperança, eles entram. Então precisamos voltar a dar a nós todos a esperança de reconquistar o país. Era isso que eu queria falar, muito simples e muito direto, tá? Chamo agora Macarena Merino, do Movimento Juvenil Hashomer Hatzair, para fazer a leitura do último trecho do manifesto. Obrigada. O Levante deve servir como exemplo na luta contra o negacionismo e as fake news, ferramentas já empregadas pelo nazismo. Hoje, as possibilidades de manipulação são cada vez maiores, mas as estratégias são as mesmas. A cultura do medo, o discurso de ódio, a construção de um inimigo comum, o esvaziamento da linguagem, junto do desenvolvimento tecnológico, os algoritmos e a inteligência artificial. Esse é o caldo da cultura do atual ressurgimento da extrema-direita em todo o mundo. A terrível experiência que viveu o Brasil recentemente, que se mimetizou como nazifascismo,
deve servir de advertência a todos os povos. A profundidade e a solidez com que se enraizou na mente de quase a metade da sua população é uma lição candente que os demócratas de todas as tendências e latitudes devemos compreender. Nesta perspectiva, é necessário lembrar que no presente ano também se cumprem 50 anos dos golpes de Estado no Uruguai e no Chile, 40 anos da restauração da democracia na Argentina e 38 no Brasil. A consciência do passado ilumina os caminhos do futuro. As organizações que participam nasceram no calor da luta antifascista e se uniram para combater o fascismo. Hoje, como ontem, devemos nos posicionar, junto com todas as forças democráticas, na unidade contra os movimentos de extrema-direita que avançam no mundo e ameaçam toda a humanidade. A democracia não se negocia, porque nunca mais é nunca mais. Pela memória, pela verdade, pela justiça. Não esqueçamos, não perdoamos. Não nos reconciliamos com os genocidas de ontem, nem com os de hoje, nem com os de amanhã. Façamos nossa a letra do hino dos partisans. Vamos juntos em busca de nossa e vossa liberdade. Agradecemos a presença de Lília Starobinas, da Casa do Povo, Lia Stuhlmann, Francisco Bezerra, da Campanha contra a Criminalização dos Movimentos Sociais, e de todos vocês. Passo agora a palavra para o nosso querido vereador Daniel Annenberg. Bom, boa noite a todas, todos, todes. Primeiro, agradecer o convite. Eu não iria vir, mas a Clarice insistiu muito e eu fiz questão de estar aqui para um evento tão importante. Queria agradecer muito a Luna, que é essa vereadora aguerrida, que é nossa presidente da comissão aqui, uma pessoa com tantas batalhas já feitas e tantas por fazer. Obrigado, Luna. É muito importante isso que você... eu acredito muito nessa corrida, né, de bastão, de passar um para o outro, e eu não estando aqui, você estando, dar continuidade a tantos projetos importantes, principalmente na defesa dos direitos humanos. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer a todas... a todas as associações, instituições, mas em especial o Observatório Judaico, Samuel e tantos outros. A gente faz recentemente aqui, tivemos várias conversas e a gente sabe a importância de levantar informações fidedignas, verdadeiras, não fake news, sobre tudo o que está acontecendo, não só no nosso país, mas em outros lugares, e que a gente vê, como já foi dito aqui, fake news, discurso de ódio, né, a retomada do nazifascismo aqui, na Itália, na Hungria, na Polônia, tantos lugares, o que é assustador para a gente, e principalmente a Casa do Povo, né, aí em nome de todos vocês da Casa do Povo, né, Lilian, Benjamin, tanta gente importante, dizer que a Casa do Povo eu tenho um carinho especial. Minha mãe, durante muitos anos, frequentou a Casa do Povo. O meu avô, Isaac Taxer, que veio da Polônia, foi um dos fundadores do Ashomer, inclusive aqui em São Paulo, que me orgulha muito. E eu gosto muito dos movimentos juvenis e acho que vocês têm um papel fundamental. Fiquei emocionado aqui com o manifesto que vocês lançaram, que vocês leram aqui. Dizer que, poucas palavras, dizer que o exemplo... aliás, Adriano Diogo, desculpa, mas você, então, um incansável lutador por direitos humanos e por tanta coisa boa que essa cidade, esse Estado tem, é muito responsabilidade no bom sentido sua, tá certo? O que eu queria dizer muito rapidamente é que os fascistas eles não gostam da palavra democracia, eles não gostam de cultura. Aliás, vejam o discurso do Chico Buarque ontem, quando ele recebeu o Prêmio Camões, maravilhoso, né? Comemorando, né, inclusive, a Revolução dos Cravos em Portugal, que, assim como as ditaduras na América Latina, a gente não pode nunca esquecer que não foi só aqui.
Foi na Espanha, foi em Portugal, em tantos lugares. Aliás, hoje se comemora, se não me engano, também a libertação da Itália do nazifascismo, né? Então, para vocês verem, isso aconteceu há pouco tempo atrás e a gente vê agora de novo, né, retomando isso em tantos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. E nós, da comunidade judaica, nós somos uma comunidade pequena, mas que é uma comunidade muito atuante, principalmente todos nós, né, que somos aí a favor da liberdade, da democracia, da igualdade, né? São coisas tão importantes e que parecem estar tão fora de moda, né? E que é tão importante a gente estar sempre reafirmando. Por isso, os 80 anos do Levante do Gueto de Varsóvia são tão importantes, para mostrar que é preciso lutar. É preciso lutar por um sonho, pelo que a gente acredita, mesmo sabendo, no caso deles, eles tinham certeza, eles não iam sobreviver, mas para deixar essa chama acesa por toda a eternidade, para mostrar que é possível lutar sim por liberdade, é possível sim lutar por democracia, é possível sim lutar por um mundo mais justo, um mundo mais igual. Então, na nossa sociedade tão desigual, eu acho que é o grande problema da sociedade brasileira, a gente precisa todo dia estar lutando e fazendo, eu acredito, Luna, uma grande frente ampla. Cabe muita gente. Quem não cabe são os nazistas e os fascistas. Esses não cabem, porque eles cultuam a morte, eles cultuam a destruição, eles não conseguem ver o contraditório, não conseguem discutir, debater. Todos os outros cabem e a gente precisa continuar para reconstruir esse país, e eu concordo com você, é um trabalho insano, um trabalho de muito tempo, mas vamos precisar de cada um de nós, cada um de vocês para isso, e eu espero que a gente continue, Clarice, comemorando muitas e muitas vezes o levante desses heróis nossos da liberdade, da democracia, por um mundo mais justo. Super obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Antes de passar a palavra para a vereadora Luna Zaratini, eu só queria falar, nas celebrações do Levante, né, elas começam acendendo 6 velas, pegando o que o Daniel falou das luzes, né? São 6 velas, que é uma vela para cada 1 milhão de judeus e judias que foram mortos durante a Shoah. Então, Luna. Boa noite a todos, todas e todes. Queria começar saudando a Clarice, né, que está como nossa mestra aí de cerimônias. Saudar a Clara, saudar a Laura, o Walter, saudar o Daniel, que é um combatente também aqui na Câmara, né, que foi um grande lutador aqui, que iniciou essa ideia da gente estar aqui nesse espaço, ocupando esse espaço também, é muito simbólico. A gente está falando aqui sobre a luta contra o fascismo, contra o nazismo. É muito importante a gente trazer para dentro da casa que se diz ser casa do povo esses debates. Então, saudar calorosamente o Daniel Nenberg, que iniciou a promoção desse evento aqui e que eu pude continuar, né, essa luta, porque todas as lutas são atos contínuos, coletivos. E sempre, quando a luta é boa, ela envolve ideais, ela envolve princípios, ela envolve tomar lado na sociedade. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer pessoas como o Adriano Diogo, que é uma inspiração, e que bom que está aqui compartilhando com a gente essas lutas, as de ontem, as de hoje. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer a presença dos movimentos de juventude, que é muito importante. A gente está aqui, as pessoas mais jovens também. E me apresentar, né? Eu me chamo Luna Zaratini, sou vereadora pelo PT aqui nessa casa, recém-assumi, faz pouco mais de 30 dias. Sou da Comissão de Educação, Cultura e Esportes e agora presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Então, é uma honra estar aqui sediando esse evento e fazendo esse debate, porque relembrar os 80 anos, né, do Levante do Gueto de Varsóvia não é só uma questão importante, é necessário, porque a gente está vivendo a ascensão da extrema-direita no nosso país, no mundo. Hoje, como o Daniel também lembrou aqui, 25 de abril, a gente comemora
outros levantes, né, também outras resistências. Então, é o dia da libertação da Itália, do nazifascismo, é o dia da celebração da Revolução dos Cravos, que também saiu de uma ditadura fascista, e relembrar os 80 anos do gueto de Varsóvia é também dizer que, nos dias atuais, nós também seguimos lutando contra a violência política de Estado, seja ela contra os direitos humanos, contra os povos originários, seja ela contra a juventude preta, periférica, que morre todos os dias, né, nas nossas cidades, nas nossas periferias, no nosso país. E a gente segue essa luta e essa denúncia, que eu acho que é algo fundamental, uma denúncia dessa violência política de Estado. Então, relembrar o levante do gueto de Varsóvia, para muitos pode parecer falar sobre o passado, mas para nós aqui, eu tenho certeza dessa mesa, para nós que estamos aqui, diz sobre o presente e sobre o futuro, muito mais do que sobre o passado, porque relembrar é a gente permitir que nunca mais isso aconteça. E um outro elemento do levante do gueto de Varsóvia que eu acho fundamental de destacar aqui, e também puxar um pouco sardinha para o meu lado, é a questão da juventude. Eu sou a única mulher do PT aqui na Câmara, e eu sou a mais jovem dessa legislatura. E é muito importante dizer que o levante tem esse elemento da juventude fundamental, que deu as suas vidas na resistência, que lutou, e eu acho que aqui a gente pode falar de várias gerações, né? As gerações também da juventude, que lutaram contra a ditadura militar no nosso país, e a nossa geração de agora, dessa juventude, que precisa lutar pela democracia. A gente não está lutando contra a ditadura, mas a gente está lutando contra uma ascensão dessa extrema-direita, uma ascensão fascista, uma onda fascista de discurso de ódio, de extermínio, e a gente está lutando pela democracia, mas não é qualquer democracia. A gente está lutando por uma democracia que tem cor, que tem classe, que tem gênero, que tem lugar e que tem conteúdo, né, na defesa dos direitos. Porque se tem uma coisa que o fascismo precisa, né, se alimenta, é da ausência de direitos. Então, a nossa luta hoje por democracia, ela é fundamental para a gente reconstruir o Brasil, como foi colocado aqui pelo Walter, e da gente conseguir fazer a luta diária, né? A luta pela democracia tem que ser uma luta diária, um valor, um princípio, mas uma democracia com qualificação. Então, é muito importante a gente estar nessa casa, discutindo esses temas, trazendo esses temas à tona. Contem comigo nessa resistência, nessa luta, na luta pelo povo mais vulnerável, pela população em situação de rua, na luta pelas periferias da nossa cidade e na reconstrução, né, a utilização desse mandato também na reconstrução, não só da nossa cidade, mas também do país. Obrigada pela presença de todo mundo. Seguimos em luta, em marcha, e relembrando esse feito tão importante que foi a resistência aí no gueto de Varsóvia. Obrigada. Oi, estava desligado. Então, nós vamos convidar a maestrina Hugueta Sendax. Só antes eu queria deixar um recado. Quando a gente terminar, nós gostaríamos de pedir que todos viessem aqui para frente para a gente fazer uma foto, tá? Então, a maestrina Hugueta Sendax, ela é a maestrina do Coral Tradição e sócia da Casa do Povo desde a fundação. Ela vai falar sobre o hino dos partisãs e a letra está aí para todos vocês cantarem junto com a gente no final em Yiddish. Quem não tem, é só levantar a mão que eu levo. Quer ir ali? É melhor aqui? Tá. Tem onde apoiar aqui. Esse eu alcanço, né? Decide crescer. Muito boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui, em conjunto com tantas pessoas que estão falando tantas coisas maravilhosas. Eu ia falar um pouco sobre o levante do gueto, mas eu vou começar apenas a falar um pouquinho. Eu quero contar para vocês a história do nosso Coral Tradição. Porque há 35 anos atrás,
um pequeno grupo de associados da Casa do Povo resolveu fundar um coral. Não apenas mais um coral específico, sui generis. Um coral que cantasse somente na língua Yiddish, aquelas canções que embalaram nossas infâncias, pelas vozes de nossas mães, avós, e que emocionam nossos corações e mente pela riqueza do conteúdo e a beleza das letras e melodias. Muitas pessoas me perguntam, mas por que cantar só em Yiddish? Por que não? Porque, na verdade, os valores culturais criados nessa língua são extraordinários e queremos e devemos preservar e transmitir para as gerações futuras, para os jovens, os tesouros criados em Yiddish através dos séculos. Queremos dar continuidade à nossa herança cultural e colaborar com nossa pequena contribuição para a preservação da nossa cultura, que é tão particular e, ao mesmo tempo, ela é tão universal. Nesses 35 anos de atividades ininterruptas, o Coral Tradição reuniu e apresentou um repertório de mais de 150 músicas em Yiddish. As canções em Yiddish abrangem muito tipo de música. Tem canções folclóricas, canções populares, música klezmer, cantigas de ninar, de amor, de festas, de trabalho, de protesto e também do Holocausto. O Coral Tradição é formado por amadores dedicados, que, com muito amor pela música Yiddish, transmitem uma mensagem de solidariedade, respeito pela cultura e um anseio pela paz entre todos os povos do mundo. Falar um pouquinho sobre o hino. No gueto de Vilna, ainda no ano de 1943, o jovem poeta Hirsch Glick, ao tomar conhecimento sobre o levante do gueto de Varsóvia, compôs uma canção chamada Zognish Keimulas do Geistem letzten Weg. Nunca digas que essa é tua última caminhada. Essa canção tornou-se um símbolo de fé, de desafio espiritual. Captou a essência da resistência judaica. Zognit Keimel causou um forte impacto, se espalhou rapidamente pelo gueto de Vilna, e as pessoas cantavam nos sótãos, nos porões, nos abrigos subterrâneos. A canção atingiu outros guetos, outros campos de concentração, os guerrilheiros da floresta, e transformou-se numa fonte de novas esperanças e também no hino de resistência dos combatentes judeus, o hino dos partisãs. Esse hino diz: nunca digas, também serviu como um novo começo e inspiração para as gerações pós-guerra, por seu soerguimento, pela força e coragem dos nossos heróis do Levante de Varsóvia. Com vocês o hino, vamos cantar todo mundo junto.
João Nobre, né?